Meu nome é Elisete Martins, eu sou produtora teatral, diretora, sou atriz e figurinista. E eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, né, desde o começo, como tudo começou, vamos colocar dessa maneira. Lá em meados de 1975, eu comecei a fazer a primeira peça teatral que eu participei. Era um trabalho de escola. Eu era muito tímida na época, então eu vi nessa oportunidade, certo, uma chance para eu começar a mudar, assim, ter ferramenta para começar a mudar minha timidez ou melhorar o meu contato com as pessoas. Então nós fizemos uma história para um trabalho de língua portuguesa. Nós fizemos uma história baseada nos personagens do Monteiro Lobato. Então era o aniversário da Emília. E a gente apresentou tudo e a professora gostou muito e nós fomos assim escalados para terminarmos o evento grande que ia acontecer na escola, que era o Dia das Mães, comemoração do Dia das Mães. No dia da apresentação, né, a gente ensaiou muito, assim, não existia insegurança nessa parte, mas eu fiquei muito insegura por conta de que eu não conseguia dar um laço de fita no meu cabelo. Eu não conseguia assim, terminar o laço, né? Eu só tava com a fita na mão e eu, assim, comecei a me fechar, eu fiquei num cantinho, não falava para ninguém, não verbalizava o meu desespero. O que aconteceu? A filha da minha professora de artes, ela veio e percebeu e ela veio, começou a conversar comigo, tudo. Ai, que legal, você vai ser a Narizinho, foi o meu primeiro papel. E qual não foi a surpresa, ela conseguiu, ela viu que o meu problema era um simples laço, ela foi lá e deu. E qual não é, né, a grande ironia da vida, que essa pessoa é a Mônica Minelli. A minha professora de artes era a mãe da Mônica Minelli. Então, cada vez que eu encontro com ela, eu falo, você é a minha madrinha por eu fazer teatro. Em meados de 1980, eu e meu pai, nós procuramos um colégio, né? Eu tinha terminado o 8º ano, eu estava entrando no primeiro colégio. Um colégio que assim, visse mais essa parte artística, porque era muito forte já em mim. Então, assim, nós descobrimos que a escola Getúlio Vargas tinha um curso de redator, auxiliar técnico em redação, para jornalismo. E, assim, eu me interessei muito, porque tinha muita parte de literatura, eu fiz o vestibulinho, eu passei, e daí eu me matriculei e comecei, assim, a enveredar nos festivais internos do Getúlio Vargas. Então, a minha trajetória em teatro, ela é bem marcada. Eu comecei no teatro estudantil, dentro das escolas, eu passei para o teatro amador e para o semiprofissional e para o profissional. Então, é muito marcado isso é muito evidente. Então, já na escola, no colégio, certo? Nos festivais, eu já escrevia texto, eu já, assim, ajudava na produção, ajudava na parte de cenário, de figurino, é aquele lance, você acaba fazendo um pouco de tudo para ajudar o grupo, né? Tem dentro do grupo estudantes, tem aqueles que fazem mais, aqueles que fazem menos, mas eu me dedicava. Era uma parte que, sim, que eu me sentia muito bem. E dessa época, né, nos festivais do Getúlio, eu conheci o Marcelo. E daí, basicamente, a nossa trajetória começa a ficar muito parecida, começa a ficar igual, a gente começa a andar junto, né? Começou com uma grande amizade, que virou namoro, noivado, e a gente acabou casando. Então, eu sou esposa de Marcelo Mar, tá? Então, eu já peço desculpa. Os nossos currículos são muito parecidos, mas ele falou de um jeito e eu vou dar um outro olhar na trajetória que nós tivemos juntos e que, assim, eu senti de outra maneira, vamos colocar assim. No teatro estudantil, nos festivais do Getúlio Vargas, eu vou destacar 3 trabalhos que eles foram, assim, muito marcantes e muito importantes para nós. Já vou pedindo desculpa que em alguns momentos eu vou falar eu, em outros momentos eu vou falar nós, porque para mim, para nós, né, para mim, o teatro é uma arte coletiva. Então, assim, às vezes fica meio difícil falar só de mim, certo? Obrigada pela compreensão. Então, o que ocorre? Assim, teve um momento que nós assim, tínhamos que falar sobre a parte política do Brasil, né? Ter, assim, texto autoral. Então, a gente pega, com músicas do Chico Buarque de Holanda, a gente faz moto contínuo. E qual não é a nossa surpresa que junto com
o Joaquim de Carvalho, que é um repórter importante no estado de São Paulo, né, reconhecido também no Brasil, que também era aluno e estudou com a gente na época, ele pega e traz assim, olha, vamos pegar o Operário em Construção do Vinícius de Moraes e vamos colocar também, porque tem tudo a ver com os assuntos que nós estamos tratando. E assim, com a junção de toda essa pesquisa, a gente consegue ganhar o festival nesse ano, né? Com o moto contínuo. Então, para nós, esse texto ele é muito importante, né? Bem dizer, é quando a gente percebe que a gente escreve, assim, poderia escrever coisas importantes e comunicar de uma forma plena as nossas ideias. Depois nós tivemos sobre o signo de Atalante. Sobre o signo de Atalante também tem é uma peça assim que a gente também enveredou pelo lado político, falou do regime militar no Brasil, né, porque a gente ainda estava vivendo no regime militar, né, um regime militar já no finalzinho, mas ainda existia, certo? E nós achamos importante falar disso nesse momento, né? E nós ficamos em segundo lugar no Festival do Getúlio. E daí nós, assim, quebramos barreiras, vamos dessa forma. Nós falamos de uma forma bem cômica, né, no festival seguinte, no ano seguinte, sobre a política do Brasil, mas assim, de uma forma bem picaresca, de uma forma bem fantasiosa, colocando tudo na Idade Média. Então, nós fizemos escola de máscaras, certo? Onde aí começa, eu e minha irmã, nós nos unimos e o figurino, ele é totalmente feito com papel. Assim, um figurino para ser rasgado, era um figurino para ser descartável mesmo, mas assim, a gente mostrava de uma forma o figurino que parecia, por exemplo, jornal pintado de uma certa forma, parecia veludo. Então, a gente usava aquelas impressões que o papel, certo? Ou o material descartável ele poderia dar. Então, aí começam a surgir, assim, possibilidades na parte de figurino também. Nesse período do teatro, na escola, assim, algumas figuras são muito importantes, assim, lembrar, né? E, assim, hoje em dia, o Roberto Samuel Sanches, na época, era nosso professor, e, assim, ele foi quase que um mentor, realmente, ele foi um mentor na parte de, olha, faça assim com o texto, poxa, se essa cena fosse assim. Ele dava alguns toques para a gente ir aprimorando, né? Olha, leia tal livro. Certo? Então, ele assim, ele foi, na verdade, um mentor, e hoje em dia ele é um grande amigo, certo? Nós temos uma amizade, nós temos contato até os dias de hoje, então ele é um grande amigo. Com feedback, na verdade, a gente começou a montar dentro do Festival do Getúlio, só que não tinha mais característica de teatro estudantil. Ele é uma peça que faz a ponte do teatro estudantil para o teatro amador. Tanto é que a gente é convidado a apresentar após a peça Senhora inaugurar o Teatro do SESI, a gente faz parte daquele cronograma que cada diretor da cidade de Sorocaba, ele foi convidado para fazer uma temporada de um mês durante aquele ano da inauguração do Teatro do SESI. E nós fomos o Marcelo foi o diretor, assim, convidado, e o feedback vai fazer parte disso. No ano de 1990, a gente estreia Por Não Ter O Que Fazer Foi a Revolução. Essa peça, ela é um outro marco divisório, né, na parte do teatro amador, na nossa trajetória, porque é assim, uma peça que a gente consegue fazer um cenário mesmo, voltado para a montagem, não tem nada adaptado, ele foi inteirinho pensado, né? Ele tinha que, primeiramente, ser muito colorido e durante a peça ele ia se transformando totalmente branco, né? Então, ele é pensado para isso. Nós, assim, a gente desenha os figurinos, a gente pesquisa os figurinos para cada personagem. As personagens são muito marcantes, cada uma no seu papel. E a gente consegue, num texto, assim, baseado em histórias em quadrinho, em tirinhas de jornal, certo? De uma maneira bem, assim, cômica, a gente chega e, assim, coloca em questão vários apontamentos que para nós eram importantes naquele momento, né? E vamos lembrar que o Brasil estava em ebulição nisso daí, né, nesse momento. E eu e o Marcelo, a gente já era formado em geografia, então a parte política nossa, ela assim,
tomou assim, ela ficou mais apurada, vamos colocar dessa maneira. Mas ainda, dentro do teatro amador, a gente tinha características de só montar textos autorais. Então, dentro dessa peça, a gente consegue dar o nosso recado, mas já com um cenário mais requintado, com figurinos mais requintados, com efeitos especiais mais bem elaborados e mais bem pensados. Em 1991, nós começamos a participar de um projeto da cidade chamado Projeto Ícaro, que na verdade convidava diretores teatrais da cidade, certo? A prefeitura propiciou isso daí, e cada diretor fazia uma seleção de pessoas que estavam a fim de começar a fazer teatro naquele momento, certo? Selecionava um grupo e montava uma peça. Então, nesse ano, nós montamos Debut, será um baile de debutantes nos anos 40. Então, nós fizemos toda uma pesquisa de figurino, de cenários, certo? Desse momento. E em cima de uma grande pesquisa com o seu Abel Cardoso, em cima de músicas brasileiras nos anos dourados da Rádio Nacional. Nós conseguimos até um capítulo de novela, de radionovela, a gente teatralizou essa radionovela esse capítulo dentro da peça, e assim, foi um resultado muito bonito. Nós, assim, tivemos que estudar o jeito que as pessoas cantavam, a pronúncia, né, que as pessoas tinham nesse tempo, nessa época da Rádio Nacional, assim, os brasileiros falavam de uma forma diferente. Então, foi uma pesquisa muito rica para nós. Em 1992, a gente dá um salto para um outro tipo de texto teatral. Nós, assim, partimos para que é uma característica forte nossa, porque por não ter o que fazer, assim, tinha uma música cantada por mim no meio da peça, né, no decorrer da história. No Debut, nós cantamos várias, né, em grupos, né, em quartetos, em trios, nós cantamos várias peças de época, né, várias músicas de época, para assim a gente deixar bem claro como funcionava a Rádio Nacional, como eram a musicalidade, como eram as músicas na época dos anos 40 aqui no Brasil. E na Pândega a gente parte do princípio, vamos fazer um musical, então bem brasileiro. E assim, partindo das personagens com nome de comida, né, de bebida, comida, a gente cria na Idade Média, certo? Um reino muito picaresco, vamos colocar dessa forma, para a gente pegar e novamente falarmos da parte política do Brasil atual. Mas não, é bem, né, com cara do passado. E assim, para cada situação, a gente arranja uma música que se encaixa, que se encaixava no contexto, e a gente fez um musical bem assim, tupiniquim, bem brasileiro. E assim, foi uma peça que a gente tem muitas lembranças, a gente conseguiu participar de vários festivais, nós viajamos pelo estado de São Paulo, em várias cidades, participando de vários festivais, e assim, nós ganhamos, fomos premiados, muitas indicações. E nessa peça que eu fui assim, o Marcelo pegou e colocou dessa forma: Elisete, não tem ninguém que cuide disso, você pode cuidar do figurino? Só que era um figurino assim totalmente reciclável, ele era feito de cobertor velho, de colchas, com franjas, mas tudo tinha que ter caracterização de envelhecido, de roto, de rasgado, para assim, vestir as personagens que desfilavam nessa história. E qual não foi minha surpresa que uma das primeiras indicações que eu tive foi com a Pândega, né, de melhor figurino, e premiação também. Assim, foi aí que eu comecei, poxa, existe essa possibilidade, por que não estudar mais e seguir? Quando nós paramos de apresentar a Pândega, assim, em alguns dos festivais, teve um dos jurados que falou assim: nossa, vocês estão no momento certinho para montar Shakespeare. Então, a gente, de certa forma, isso, né, trouxe um certo tom de desafio para nós. Então, nós demos uma pausa. Nós nos propusemos a estudar, já que nós vamos encarar um Shakespeare,
Nós temos que sentar e estudar, né? Quem foi, como foi, o que tanto que escreveu. E, assim, Shakespeare é uma loucura. Ele é muito, né, assim, existe há muito tempo e, assim, os clássicos dele não deixam de ser atuais. Então, assim, dentre tudo aquilo que a gente fez levantamento de pesquisa, nós chegamos numa peça, né, que é uma comédia do Shakespeare, que é o meio da trajetória dele como dramaturgo, que é o Muito Barulho por Nada. Porque ela é uma peça que é um texto teatral dele que reúne quase que todas as figuras marcantes dele dentro de uma história só. É uma peça que é uma comédia leve, romântica, mas ela quase, por uma jogada dele no final do texto, ela quase vira uma tragédia, mas não se concretiza. A partir do momento que, poxa, agora nós estamos fazendo Shakespeare, eu fui procurar uma pessoa que me desse mais instrução sobre figurinos, e eu conheci Graça Girardi. Ela já era uma figurinista muito grande na parte de balé aqui de Sorocaba, né? Uma professora de artes muito conceituada. E assim, eu tive a oportunidade de conhecê-la. Ela sentou comigo e ela apresentou. Olha, é uma época que o Shakespeare é uma época que não tinha fotografia. Então a gente tem que ir na época da peça, né, na época que o texto é contado, e a gente tem que ir atrás das pinturas. E ela me dá, assim, verdadeiras aulas sobre pintores de época, né? Então, nós duas, a gente escolhe 3 pintores para fazer o figurino do Muito Barulho por Nada. Um pintor italiano, porque a peça se passa na Sicília, né, em Messina. Um pintor espanhol, porque Dom Pedro de Aragão, ele é um espanhol, então os soldados dele também têm que se vestir como o rei, né? Como ele, o líder, né? Então, espanhol. E um pintor que só pintava loucos, porque tem 2 loucos que são muito importantes dentro da história. Então, ela me deixa muito atenta a esses detalhes. E tanto é que o Muito Barulho por Nada tem vários prêmios na parte de figurino, principalmente, né, algumas colocações, né, porque assim é aí que eu começo a lidar com costureiras, a aprender a lidar com costureiras, né? Então, no Muito Barulho por Nada eu já tenho 2 costureiras que vão fazer parte da minha trajetória como figurinista também. Em 2001, nós somos convidados para fazer parte das leituras da dramaturgia, né? Assim, na Oficina Grande Otelo. É um momento muito importante para mim, quando a gente se depara com Nelson Rodrigues, porque nós fomos convidados para fazer uma leitura na dramaturgia brasileira, e a gente escolhe o Nelson Rodrigues, o Vestido de Noiva. A gente pega e assim, poxa, mas só uma leitura, e a gente resolve montar a peça. Então eu faço um figurino já de figurinos que eu tinha, né? Figurinos que eu já havia começado a guardar. Então, um tecido vira uma cauda, e assim eu fui em vários brechós e consegui 2 vestidos de noiva, e eu assim fiz questão de colocá-los bem amarelados, né, como se fosse uma história muito antiga sendo contada, e a gente consegue um resultado muito legal com o vestido de noiva. Com a colocação da lei de incentivo à cultura, né, a LINC municipal, a gente entrega um projeto e, assim, qual não é a nossa surpresa, que esse projeto é agraciado. Então, em 2002, a gente começa toda uma elaboração de montagem com uma ópera bufa, que é a La Serva Padrona. Assim, a nossa ideia no projeto da LINC foi assim, por que não fazer uma primeira ópera sorocabana, assim, com elenco sorocabano, certo? Com orquestra, com pessoas de Sorocaba, em suma, com toda a parte técnica, assim, para mostrar que Sorocaba tem uma prata da casa que dá para fazer grandes eventos. A gente partiu desse princípio. Então, nós tivemos contato com o fono, certo? Para a gente usar da melhor forma possível o nosso aparelho fonador, para a gente, né, cantar, chegar às notas da melhor forma possível. Nós tivemos aula de italiano para pronunciarmos da melhor forma possível
a letra da ópera, nós fomos exigidos para a gente conseguir apresentar plenamente a ópera. E foi uma loucura, porque tinham apresentações que eram para escolas e o Teatro Municipal ficava lotado de aluno e os alunos paravam para ouvir ópera, né? Tem até alunos que saíam cantarolando pedacinhos da ópera. Isso é muito importante. Em 2005, depois de uma grande procura em imobiliárias, a gente encontra a nossa sede, a gente encontra este endereço que nós estamos aqui. E depois de, assim, algumas negociações, a gente consegue, num primeiro momento, alugar esse espaço, porque a gente precisava de um local para a gente pegar assim, ter a liberdade de ensaiar em horários alternativos as nossas produções. Porque até então, nossos ensaios eram todos ligados a escolas, pátio de escola. Às vezes a gente pedia assim, licença para guardar em algum canto os nossos cenários, para não ter que ficar levando e trazendo nos carros. E qual não era a nossa surpresa de encontrar os nossos cenários inteiros participando da feira de artes da escola, assim. Os alunos achavam bonito e usavam porque fazia parte da escola. Então, assim, depois de alguns probleminhas, a gente pega e, assim, conclui que tá na hora da gente pegar e ter uma sede. Só que, assim, para você manter uma sede, você precisa ter recursos, né? Nada sai de graça. Então, como eu e o Marcelo, a gente já era professor há muito tempo, né? Professores há muito tempo em escolas particulares, né? Eu abro um parênteses aqui. Ser professora, para mim, foi algo muito fácil, porque eu venho de uma família de professores. Então, para nós, assim, montarmos uma escola foi algo, assim, quase que uma continuidade da nossa trajetória. Nesse mesmo ano, a gente retoma Muito Barulho por Nada e a gente chega, assim, no momento que vamos fazer um outro tipo de comédia. E a gente manda um projeto para a Lei de Incentivo à Cultura e a gente é agraciado pela Link, né, com o Burguês Fidalgo. E o Burguês Fidalgo, ele trouxe muitas alegrias para nós, né? Com o Marcelo, ele ele era o burguês, né? Ele ia fazer o papel do burguês. Então nós chamamos a Nanáia de Simas, mais uma vez, para ela dirigir e ela ser a senhora Jourdan, né? Junto com o Marcelo, o senhor Jourdan. Na época eu conversei com o historiador Adolfo Frioli, aqui de Sorocaba, e ele falou para mim: você precisa montar Molière, quando você precisar montar Molière, vá no Museu de Sorocaba, lá no Quinzinho de Barros, tem um livro só com figuras relacionadas ao Molière. Então eu fui no Quinzinho de Barros, fui no museu, não era ele mais o responsável, mas a pessoa responsável me atendeu plenamente, muito bem, e eu falei, eu preciso desse livro. Eu não sabia nem o nome do livro, mas era uma encadernação bem grande, bem antiga, muito importante, com 321 iluminuras, desenhos, todos feitos com bico de pena, alguns coloridos, outros não, mas todos assim com figuras do dia a dia da época do Molière. Então, eu pedi ordem, né? Foi feito todo um documento para eu conseguir acompanhar o livro junto com uma pessoa responsável, ir para o Xerox, tirar cópias, né? E devolver plenamente para o museu. Então, a partir desse material, eu elaboro todo um figurino, certo? Só que, se contar peça por peça, as pessoas da época do Molière, elas usavam cerca de 15 peças. Se eu colocasse 15 peças numa pessoa normal, no calor que faz aqui no Brasil, ou mais especificamente em Sorocaba, eu matava os atores em cena, né? Sem contar a mobilidade que ia ficar um pouco presa. Então, eu coloco da seguinte forma, com 5 peças de roupa, eu vou conseguir fazer com que eles tenham a mobilidade que eles precisem em cena e eu não vou, assim, atentá-los tanto para o desespero do calor. Assim, e eu consigo, através dos tecidos bem escolhidos, das costureiras. Eu trabalhei nessa época com 3 costureiras, né? Uma bordadeira e 2 costureiras, na verdade. E assim eu chego num resultado de figurino que foi muito interessante.
Às vezes, assim, os nossos alunos, uma turma aqui do Entre Atos, ele serve como sementeira, que a gente fala. Então, em 2008, a gente, com uma turma, né, a turma de segunda-feira, de adolescentes, a gente, assim, chega e começa a falar com eles a respeito dos anos 50, aqui no Brasil. E com a ideia do romance da Moreninha, a gente consegue, junto com músicas que a Celi Campelo cantava nos anos 50, a gente chega no espetáculo com alunos, Outono do Amor, com banda ao vivo. Então, assim, eles não conheciam as músicas, a gente foi cantando, foi ensinando. Literalmente, o projeto da escola, o projeto dessa turma partiu do zero. Poucos conheciam a Moreninha e muitos, quase todos, não conheciam nada das músicas. Então, a gente foi, assim, acostumando o paladar deles musical, vamos colocar dessa forma, a ponto de, assim, surgir um grande espetáculo, para nossa surpresa, que quem estava na bilheteria vinha e falava: gente, eu vendi o último ingresso. Porque um foi falando para o outro, né? Principalmente um foi falando para o outro amigo, não sei o que lá. Eu vendi o último ingresso, como é que eu faço? A fila tá enorme. Daí a gente, né, veio falar para mim, falar, não sei, fala com o Marcelo. Em suma, foi vendido parede e foi vendido chão, num preço mais barato. Então, as pessoas que ficaram sentadas no chão e as pessoas que ficaram encostadas na parede, né, a um preço mais, assim, econômico. Vamos colocar da seguinte forma: lotou o Teatro do Getúlio, certo? A banda teve que se espremer na parte de baixo, num cantinho, né, porque estava lotado de gente. Começa o espetáculo, todo mundo cantando, todo mundo querendo dançar aquelas músicas. Então, a sementeira abriu nossa ideia para por que não transformar esse projeto, né, com alunos, num projeto um pouco maior. Então, é quando ocorre, em 2011, né, 2008 foi a sementeira, em 2011 a gente manda o projeto do Turno do Amor para a Lei de Incentivo à Cultura, e a gente consegue ser agraciado e fazer parte da agenda, né, da devolutiva para a comunidade na usina cultural, e parte da agenda a gente também realizou no Teatro do Getúlio. Então, em que momento estamos? Assim, eu já fiz parte do teatro estudantil, eu já tive uma trajetória grande no teatro amador, e assim, assim, tinha que ter uma parte divisória, né, um divisor de águas para a parte profissional. É lógico que a gente tem facilidade aqui no Entre Atos, de assim unirmos a parte cantada com a parte atuada e assim até a parte dançada, que é o tripé do ator, né, o corpo, né, o falar, o cantar e o atuar. Então, o que ocorre? Assim, faltava um divisor de águas e a gente chega no musical Hairspray. Nos anos de 2017 e 2018, a gente empreende o musical Mamma Mia. Assim, o Marcelo pediu para eu ser a dona, certo? Fora isso, o figurino, né? Porque eu também comecei a pesquisar o figurino. Ele, assim, é um musical que tem um figurino muito fechado. Então, ele não abre chance para você querer modificá-lo. Em 2019, a gente assim inicia toda a pesquisa, toda a elaboração para assim a prática de montagem do musical A Madrinha Embriagada. E assim é uma lembrança muito grande, né? Porque no cenário da ópera que o Beto Cury elaborou, meu pai e eu que pintamos. Então sempre meu pai ele tá junto. Com o advento, né, em 2020 da pandemia, meu pai pega Covid e ele vem a falecer. Então, nesse momento, a perda da pessoa que fazia finalização do cenário, fazia até estudo de cenário, que estava acompanhando a gente de certa forma desde a montagem do moto contínuo, porque o estudo do cenário foi feito por ele, e da Madrinha Embriagada, o estudo do cenário do avião foi feito por ele, é uma pessoa que não estava mais presente, né? O tempo
transforma a dor em lembrança. Então fica aqui a lembrança. A minha trajetória, hoje em dia, né? Sou professora de teatro, tenho toda essa parte artística, eu vivo numa escola de teatro, a minha casa fica atrás da escola, né? Assim, o que ocorre? O teatro é a minha vida. Eu não tenho mais assim, eu não tenho mais como fugir disso. Eu aprendi muita e aprendo muita coisa com o teatro. Eu aprendo muito com os meus alunos, né? E assim, é isso. A Elisete Martins é assim, como a artista de teatro, né, ligada às artes. Muito obrigada pela atenção e tudo de bom para todos.